Olá, sejam todos bem-vindos ao canal PNL. Aqui você é abençoado através da palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra para nos entregar. E eu tenho certeza que você não sairá daqui sem ouvir aquilo que Deus tem para te entregar nessa noite. E qual o tema que eu quero falar? Família. Porque eu acredito muito que uma família construída, ela constrói. Que só mulheres que têm uma família construída vão poder construir outras famílias. E eu quero te convidar a dar uma viagem lá na Palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, olha o que Jesus vai nos ensinar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Eu acredito nesse tempo que falarmos de família é algo fundamental. E quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que Jesus sempre falou muito bem sobre a hipocrisia. Pois os fariseus daquela época tinham essa linha de falarem algo, mas não viverem o que falava. E Jesus andava com pecadores, porque existia mais verdade nessas pessoas do que naquelas que carregavam uma religião na época. E esse na verdade é o maior perigo que corremos. Viver uma religião hipócrita e não um evangelho genuíno e verdadeiro. Vemos muitas pessoas com as famílias destruídas, filhos perdidos, tentando restaurar e construir outras famílias. E eu quero dizer para você hoje que nós não podemos construir outras famílias sem antes a nossa ter sido construída. Mas uma família construída, ela tem autoridade para isso. Qual é o objetivo de uma casa? Não é ser construída pela estética, mas abrigar uma família. Logo, se a sua casa está destruída, pessoas feridas, quando passarem ventos e tempestade, note que nesse versículo, ambas as casas passaram por um tempo ruim. Mas a casa que estava no firmamento correto, manteve-se de pé. Quantas mulheres bem intencionadas, mas tolas, como a Bíblia ela diz, tolo é aquele que quer construir algo sem fundamento. E eu quero dizer para você, cuidado. Olhe antes para a sua construção, porque os ventos e as tempestades vêm. A sua família precisa estar construída no Senhor. E não fuja dessa construção, não desanime. Você irá conseguir, junto com seu marido, com seus filhos, construir. E para isso é necessário nós colocarmos a mão à obra. Que o sonho de Deus é construir uma família. Foi a primeira coisa que ele fez lá no Jardim do Éden. Está no coração de Deus, família. E eu te convido hoje, coloca a sua família nas mãos do Senhor. Sabe, coloca a tua família nas orações, apresenta elas a Deus. A sua família é o seu bem mais precioso e como eu preservo isso na minha vida. E quando Jesus ele vai se referir a esses dois tipos de casa que passaram pela mesma situação, mas Jesus ele vai enfatizar que ambas estavam em lugares diferentes. Precisamos ter uma base. A nossa família precisa ter uma base. E a dica que eu te dou hoje, tire um dia para a sua família. A sua maior obra é a sua família, os seus filhos. E eu vou falar para você, eu não negocio isso. Não negocio. Eu sempre dou uma prioridade para minha família.
Eu sempre tiro um dia da semana para minha família. De estar junto, de assistir, de fazer. Eu sempre brinco aqui em casa de fazer vários nadas. E eu falo para você, mãe, para você, pai, aprenda a acolher os seus filhos. Eu estava vendo esses dias um vídeo na internet e o pastor falando que muitas das vezes, quando chega a visita na nossa casa e a visita derruba um suco ou quebra um copo, qual é a nossa reação? A nossa reação é dizer, olha, não, fica em paz, não se preocupa, isso acontece. Imediatamente nós vamos lá e reagimos e tirando o copo e trocamos a toalha. Será que essa é a mesma reação quando um filho nosso quebra um copo? Quando um filho nosso derrama o suco na mesa? Quando o nosso marido erra com algo? O que nós falamos? Sabe, é tempo de refletir. Eu aprendi que na minha casa o melhor copo é da minha família, o melhor prato é para minha família. Então, o melhor é para a sua família. Por muito tempo, nós vivemos com crenças que o melhor era para aqueles que chegavam em nossa casa e sempre oferecíamos o resto, sempre oferecíamos o pior para a nossa família. Mas Deus está levantando mulheres que vai construir, mulheres que terão uma família construída, mulheres que vão cuidar dos seus lares e através dos seus lares elas vão alcançar outros lares. Entregue o seu melhor, priorize os seus filhos, priorize a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus ama família. Deus é apaixonado por família. E o Senhor, Ele ama a tua família. O Senhor, mas talvez você esteja aí na sua casa e falando assim, olha, minha família não é uma das melhores. Eu quero dizer que ainda tem tempo de mudar isso. Ainda existe possibilidades e oportunidades. Eu quero dizer para você que eu não vim de uma família estruturada, mas eu decidi ter uma família estruturada. Eu não vim de uma família que tinha base, mas eu decidi construir a minha família em cima de uma base que é Cristo. E eu quero dizer para você, Deus ama a sua família. Então, priorize a sua família. Eu sempre vou dizer isso, eu tenho aprendido com Deus que o meu maior chamado é cuidar da minha família. Sou apaixonada com a minha família. A minha filha, eu preservo, eu cuido dela, eu amo ela. Meu marido, minha casa. Sabe, as pessoas chegam na minha casa, elas vão ver que a minha casa tem a minha cara. Porque eu amo cuidar da minha casa. E você? Você ama cuidar da sua casa? E talvez você fale assim, olha, mas a minha casa ainda não é do jeito que eu quero. A minha casa é pequenininha. Eu quero dizer para você que desde que eu casei, eu morei em casas muito pequenas, mas eu sempre deixava elas a minha cara. Eu sempre gostava de colocar quadros, eu gostava de comprar as coisas, enfeitar a minha casa. E isso gerava um amor, um zelo. Será que a sua casa parece com você? Qual foi a última vez que você comprou um copo novo? Qual foi a última vez que você se preocupou em adornar o seu lar? Tudo isso faz parte da sua família. E eu oro nesse momento. Eu oro para que Deus, Ele traga uma paixão no teu coração pelo teu lar, pela tua casa, pelos teus filhos. Que Deus te dê uma sabedoria, que Deus te dê uma graça, discernimento, para que você cuide e ame a sua família. Porque somente famílias construídas podem construir outras famílias. Ame o seu marido, cuide dele. Cuide dos seus filhos, priorize. Senhor, derrama essa graça, essa sabedoria.
Deus nos ajuda. Ajuda mulheres que têm dificuldade com isso, Senhor. Às vezes estão tão feridas que não conseguem amar os seus lares. Eu oro e eu coloco diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu só quero te pedir uma coisa. Compartilhe essa mensagem com outras mulheres. Sabia que tem mulheres nos seus contatos de WhatsApp que precisam ouvir essa mensagem? Você sabia que tem mulheres lá no seu trabalho que precisam ouvir essa mensagem? Compartilha. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, porque Deus sempre vai ter uma palavra para te entregar. Eu deixo aqui todo o meu carinho e declaro que Jesus te abençoe de uma forma abundante, você e a sua casa. Fica na paz do Senhor Jesus.